Bueno, vamos a retomar el seminario con la segunda sesión del día de hoy, que la va a coordinar Joao Paulo Pimenta de la Universidad de San Pablo, así que bueno, le dejo la palabra a Joao. Muy bien, entonces les saludos a todos y a todas. Seguimos con la segunda parte de este primer día de nuestro segundo seminario internacional, Política, Temporalidad y Semántica Histórica en Iberoamérica, siglos 18, 21. Y bueno, en la segunda sesión, la segunda parte de nuestro primer día, vamos a tener dos expositoras brasileñas. E, em primeiro lugar, Renata Dalsasso, professora da Universidade do Pampa, e em seguida a Fernanda Lázaro Carvalho, que é doutora pela Universidade Federal Fluminense. Bueno, bem-vindas a las dos. E Renata, você, por favor, em primeiro lugar, eu leio o nome da sua exposição, que é Temporalidade e História no romance O Som do Rugido da Onça 2021, de Michelini Verunski. Por favor, Renata, vocês duas têm 20 minutos cada, tá? E em seguida eu coordeno o debate. Por gentileza, Renata, adiante. É, muito obrigada, João Paulo, é, e obrigada também ao Fábio pela organização do evento, né, e coordenação dos trabalhos. Fábio, pensás que se traba si yo comparto pantalla? Bueno. Mm, Si se llega a complicar, pero no somos muchos, lo que les voy a pedir a todos es que apaguemos las cámaras, que eso baja eso. Pero si no, probemos, esperemos. ¿Pero se ve bien? ¿Me escuchan? Bueno. Voy a hablar en castellano y las diapositivas están en portugués y el texto también está en portugués. Ese trabajo es parte de un proyecto de investigación que hace unos años que empecé. Eh, uy, que se llama La novela latinoamericana contemporánea y los límites de la imaginación histórica. Y son con novelas publicadas en el marco de una revisión de los cánones literarios y historiográficos en en la última década. Están en mi corpus, ¿no? En mis fuentes, que yo voy a trabajar en ese proyecto. Las novelas Las aventuras de la China Iron y Las niñas del Laranjal, de Gabriela Cabezón Cámara, O Som do Rugido da Onça, de Michelini Verunsk, La estirpe de Carla Maliandi y O Autorretrato de Gabriela Wiener. Y yo vinculo también esas novelas con un momento político de abertura de derechos civiles, como las acciones afirmativas, los cupos no raciales y socioeconómicos en las universidades y concursos públicos en Brasil, y también, por ejemplo, al marco de la legalización del aborto en Argentina, el movimiento del Ni Una Menos, que son transversales al continente, a la región, de variadas formas, ¿no? Y también esas novelas acompañan una difusión más amplia de teorías post y decoloniales en variados ámbitos, ¿no? Así que yo las veo como historiadora, porque por ahí puede ser que haya alguna confusión, porque muchas veces me preguntan si mi trabajo, si soy del área de letras. Me interesa un poco esa representación del pasado y algunas de esas novelas generan, por lo menos en Brasil, algún grado de discusión entre el público más amplio, ¿no? Acerca del pasado y reflexiones muchas veces, de hecho, personas diciendo esa novela busca relatar una novela que la historia o la historiografía no muestra, ¿no?
O Som do Rugido da Onça, entonces, es una novela que, por un lado, ¿no? Relata la expedición de Spix y Marcius en Brasil en el siglo XIX, y por otro, sigue la vida de Josefa, que es una migrante paraense del estado de Pará, en São Paulo, ¿no? Y lo que, lo, lo que es el elemento disparador, digamos así, de esa novela es el secuestro de dos niños indígenas por Spix y Marcius. Yo leía Marcius cuando estaba haciendo mis estudios en la facultad, y nunca me había enterado, me habían dicho que él en su expedición, él y su compañero se habían llevado dos niños indígenas para Europa, ¿no? Dos niños que de hecho se murieron en el camino o luego de llegar a Alemania. Y Josefa entonces hace ese paralelo. El momento en que las dos historias se encuentran es cuando Josefa, que no se siente bien, es una mujer joven que tiene un grado que tiene una ascendencia indígena, ve un grabado de Ñey en una exposición y se siente espejada, ¿no? Se ve ahí en esa figura. Yo puse la cita de la novela ahí, ¿no? Ella se siente una opresión en el pecho, es como se ve, y es ese grabado que está ahí que puse ahí, ¿no? Se siente similar o se ve como idéntica a esa niña y, bueno, va en búsqueda de esa historia, ¿no? Y también le causa impresión como en la descripción de las imágenes y en el relato museográfico, la barbarie y la violencia contra esas personas estaban naturalizadas. Von Marcius, entonces, para quien no conoce esa figura, es un botánico bávaro que viene a Brasil entonces a hacer esa expedición, y él se convierte en un marco para la historiografía brasileña porque gana un concurso de monografías del IHGB, que es el Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro, en 1843, con ese texto que se llama Cómo se debe escribir a historia do Brasil, en lo cual se queda muy conocido por presentar la teoría de que Brasil sería ya sería esa población que sería esa mezcla de tres razas. Obviamente que él plantea que la blanca debería absorber a las otras dos, que serían la indígena y la africana, ¿no? De los esclavizados africanos. También, para quienes es del área de historia y ya leyó mucho al respecto del IHGB, causa mucha presión también porque es un lugar no solo de escritura de la historia, pero también de reflexionar y sugerencia de políticas públicas con relación a los indígenas brasileños. Mis lecturas para esa novela, en ese paper en específico, están el problema del archivo y la dimensión del lenguaje historiográfico, como en la relectura de esos dos soportes de la historiografía hecha por Saidiya Hartman, los problemas de temporalidad, o sea que la paseidad del pasado, digamos así, ¿no? Y sí, obviamente que el tiempo lineal ya no da para entender la historia, pero aún así, cómo entender las dinámicas en espacios coloniales, como propone Paul Gilroy, el tiempo fractal, y también los límites de la representación historiográfica de determinados hechos, y que ya en el siglo XX son explicitados en la literatura a través de lo que Amy Elias llama la novela metahistoriográfica, ¿no? Entonces yo relaciono esa novela en el trabajo que mandé para
para la ponencia, hago una asociación de cómo esa novela en específico también se relaciona o puede relacionarse o puede ser leída junto con algunas propuestas en el ámbito de la teoría de la historia y de la historia de la historiografía en Brasil, de revisión de cómo enseñamos o pensamos la teoría de la historia en espacios como Brasil o América Latina, de Guilherme Bianchi, María da Glória de Oliveira y Ana Carolina Barbosa Pereira. También me fue muy útil, eso planeo desarrollar un poco mejor en el futuro, pensar el texto, el ensayo de Josefina Luhmer sobre el uso de los cuerpos y de las voces para escribir la literatura, y ahí entro la historia, no los dos como iguales, pero pensar los usos de los cuerpos para la escritura de la historia también de los países latinoamericanos. Y una referencia más que yo agrego es a Hunting History de Ethan Kleinberg, que hace una reflexión sobre Derrida y la historia lo que sea la ontología de Derrida para entender el pasado en espacios coloniales, ¿no? Entonces sería más o menos eso. Voy a interrumpir la... Ah, no. ¿Cómo? Abajo hay una flechita verde que dice compartir. ¿Es eso buscas? Claro, sí, pero el tema es que no, el tema es que no encuentro la flechita verde. Abajo, no te. O arriba por ahí no sé. ¿Son muchas Sí. imágenes? No, si no, me las querés No, es mandar. que veo El avatar. ahí fue. Sí, veo tu avatar y no había más nada más. A ver. Você encontrou, Renata? Sí, ay, agora sí. Ah, tá, perfeito. Encontrei, mas já vou. Voltou ao normal, né? Ou já sumiu ali? Meu. Não, olha, até agora nós não vimos nenhuma projeção sua, tá? É mesmo? Não, nós não tínhamos visto, não entrou nenhuma projeção. Você achou que você já Que- estava projetando? Sim. Não, não Achei entrou que nenhuma. sim. Que estranho, Estranho. porque aparecia para mim como se eu tivesse projetando, assim, não, eu não, inclusive, não via mais vocês. Mas se Veja claramente. deu para entender bem. Não, perfeitamente, perfeitamente. Mas se você quiser projetar alguma coisa, ainda temos tempo. Não, tranquilo. Por mim eu já terminei. Tá, você terminou a sua exposição, então? Sim. Ah, tá bom. Se você quiser, depois projete mais para frente, como você quiser, fica à vontade, tá bom? Tá certo, obrigada. Una Obrigado a cosa, você, Renato. me la querés mandar por mail y yo veo si la puedo proyectar. Igual acá dice que lo puede proyectar cualquiera. Si querés mandármelo y veo si lo puedo proyectar yo después. No, era más Como quieras. texto igual. No, era más texto igual. Ah, tudo bem, então. Então passamos Pero se adiante. entendió bien todo. Tá, muito obrigado, Renata. Deu para entender perfeitamente, pode ficar tranquila, tá bom? Eu passo a palavra, então, agora para a Fernanda. Fernanda Lázaro Carvalho, o trabalho dela, que ela nos apresenta e nos oferece hoje para discussão, é Passado a Limpo, uma revisão sobre a adequação do tempo histórico da modernidade no bolsonarismo. Fernanda, seja você também muito bem-vinda, a palavra é sua, por favor. Obrigada, vocês me ouvem bem? Sim, te Sim, ouvimos perfeitamente. essa apresentação, como que a gente faz? Espanhol, português? Para mim é mais confortável o português, mas se Fique à for, vontade, a nossa a gente sessão é se vira. bilíngue. Fique à vontade Tá, em falar na língua que você quiser, tá?
Tá ok, então. Então vou no português, que eu acho que eu falo um pouco mais devagar, mas vai ficar menos confuso do que um portunhol. Acho que um portunhol é pior. Mas vamos lá. Eu vou tentar apresentar aqui, vou ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Encontrou aí o share? Encontrei Perfeito. Agora sim, está entrando. aqui. Perfeito, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouco mais a tela para ficar mais confortável para vocês. Pronto. Acho que agora tá bom, né? Bom, gente, boa tarde. Eu estou com esse trabalho, né, para apresentar hoje, que o professor João Paulo já disse o título, que é Passado a Limpo, uma revisão sobre a adequação do tempo histórico da modernidade no bolsonarismo. Eu percebi que o texto que eu mandei para vocês era um texto não muito gentil com o leitor, porque eu peguei o trecho da minha tese e mandei para o professor, não botei resumo, né, para o professor Fábio. Então, eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais gentil com vocês, com os leitores, para que vocês entendam melhor onde esse texto ele se situa. Né? Então, em primeiro lugar, esse texto ele é parte da minha tese de doutorado, tá? Orientada pela professora Francine na UF, no PPGH. Na minha tese, eu analisei as metáforas da limpeza e da sujeira no vocabulário político da nova república no Brasil. Então, meu recorte temporal é do ano de 1985, ou seja, pós-redemocratização, até o ano de 2018, a Nova República é um período que os historiadores entendem que continua até hoje, né? Alguns dizem que foi um pouco balançado lá em 2016, mas o consenso é que estamos vivendo a Nova República desde 1985. Porém, eu paro em 2018, 2019, que é o ano das eleições presidenciais e depois do primeiro ano do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro entra em cena, tá? E aí eu paro aí. Bom, esse texto em especial é um momento, né, em que eu analiso essas metáforas da limpeza e da sujeira, que eu entendo que elas ajudam a organizar o vocabulário político da nova república em noções de ordem, em noções de extermínio, de violência, né? E esse período, esse texto, ele é o final da minha tese de doutorado, ele pega o final da minha tese e, particularmente, analisando as metáforas da limpeza e da sujeira no bolsonarismo, eu percebo ali, eu analiso também as temporalidades que são mobilizadas por meio dessas metáforas, desse vocabulário da violência, tá? Bom, então, aqui está o meu recorte, como eu falei. As minhas fontes foram um vídeo de um discurso eleitoral que ele fez no dia 21 de outubro de 2018. Foi um discurso muito radical, que é conhecido como discurso da Ponta da Praia, no qual ele disse, perto ali do segundo turno das eleições, em que ele foi vencedor, que ele faria uma limpeza nunca vista na história do Brasil. Tá? E minha outra fonte são materiais audiovisuais e comentários de usuários dos canais do YouTube do próprio Jair Bolsonaro e de um dos veículos que mais lhe apoiam, que se chama Folha Política, tá? Que é como se fosse um veículo de jornalismo independente, mas muito naquela estrutura das fontes não verificadas, né, do compartilhamento viral, que é a estrutura que o bolsonarismo trouxe de redes de informação, né, que não tradicionais. Né? Bom, as minhas perguntas de pesquisa, elas giram em torno do seguinte, né? Primeiro que o vocabulário do bolsonarismo, ele é um vocabulário, principalmente nas eleições, né, mas também no primeiro ano de governo, ele é um vocabulário que aparentemente é muito disruptivo, tá? Ele foca muito na mudança, ele exorta muito ao futuro. Então, esse desejo o tempo todo que o bolsonarismo traz de mudar, de romper, de construir um novo Brasil,
A minha pergunta é, ele insere, né, o bolsonarismo dentro do tempo histórico do progresso, tal qual definido por Kozelik, né? Ou será que esse vocabulário ele talvez não ensaie outras tradições, né, passadas, e por isso ele talvez não traga outra relação entre passado e futuro? E aí eu me pergunto se a chave do presentismo, que é uma das chaves mais corroboradas hoje para pensar o tempo histórico, não seria a chave ideal, ou talvez uma chave alternativa, né? Então, de uma forma geral, também eu me perguntei no meu trabalho, na minha tese, como é que a gente pensa as instâncias temporais da experiência histórica em fenômenos do tempo presente, já que a minha tese é uma tese em história do tempo presente, né, com aí poucos anos, né, de diferenciação temporal em relação à nossa atualidade, né? E como as metáforas da limpeza e da sujeira, que era o meu objeto de pesquisa, se elas desempenham algum papel nessa articulação, né, discursiva, organizacional entre o passado, o presente e o futuro, tá? Bom, começando então, eu analiso primeiro esse vocabulário da exortação ao futuro no discurso bolsonarista, né? E aí eu deixei bem evidente como isso apareceu tanto nesse discurso eleitoral como no primeiro ano do governo. Então, tanto o Bolsonaro, e aí o bolsonarismo eu não entendo só como o Jair Bolsonaro, né, ou que se tornou o presidente do Brasil, mas como um movimento, né, que o sustentou. Então, temos o Jair Bolsonaro, temos, enfim, os deputados que o sustentaram, o público que o sustentou, né, outros movimentos que também o sustentaram, o olavismo e por aí vai. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de bolsonarismo. E eles trazem esse vocabulário disruptivo, muito baseado na ideia do Brasil diferente, da nova classe política, da nova nação, de fazer uma faxina, limpeza nas instituições, né? De dizer que tem que mudar isso aí, de dizer que tem que mudar o Brasil, mudar o Senado. E aí, aparentemente, parece endossar a fórmula futurista. Esse trecho, por exemplo, do discurso eleitoral que eu falei para vocês, ele fala o seguinte: petralhada vai tudo vocês para a ponta da praia, vocês não vão ter mais vez em nossa pátria, que eu vou cortar a mordomia de vocês, vai ser uma limpeza nunca vista na história do Brasil. E aí ele vai jogando para o futuro, né? Vocês vão vai ter que trabalhar, vai deixar de fazer demagogia junto ao povo brasileiro, e vai fazendo promessas de mudança, né? Bom, essa questão do futuro, ela tem que ser, para mim, avaliada no discurso bolsonarista, né? Principalmente quando ele mobiliza esse vocabulário da faxina e da limpeza, com uma certa atenção. Por quê? Porque o discurso dele, a forma como ele experimenta, né, e organiza o tempo, ele é formado por marcadores regressivos e muito saudosistas em relação ao período da ditadura militar. Então, por exemplo, a ponta da praia, não é? Ele fala o tempo todo em mudança, mas ele começa o discurso aludindo à ponta da praia, que não é só um lugar na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas era uma expressão da ditadura, que era um lugar de desova, né, dos prisioneiros e torturados no período da ditadura militar. Além disso, todo o discurso dele, ele retoma práticas típicas do período autoritário, né, que é encarceramento do candidato opositor, permissividade jurídica, violência policial. No período do governo, primeiro ano, que é o que eu analisei, ele se volta muito para a perseguição, né, à imprensa e à Suprema Corte, né? Então, não só o Bolsonaro, mas os seus apoiadores nas redes, a gente vê que ele traz muito um discurso em que ir para frente significava deixar para trás adversários políticos, que eram vistos como se fossem barreiras à moralização da política.
Então, eles vão falando coisas como: se a gente quer um país revisado, limpo, a gente tem que deixar os podres para trás, né? Então, para o Brasil ir para frente, a gente tem que limpar o STF. Então, esse futuro do bolsonarismo, ele não é um futuro diferente, ele contraria o axioma do Kozelek, né? O futuro não é diferente do passado no bolsonarismo. O futuro ele vai na direção oposta, ele é retroativo, ele faz uma mímese de um passado autoritário, né? Então, na verdade, é como se fosse um futuro passadista, né? Um passado futuro, é o contrário do que o Kozelek diz. E aí, também não é um passado, né? Também não dá para dizer que é uma temporalidade tal qual a mestra da vida, o passado não tem função didática. E o lugar do presente é importante colocar que ele é um espaço de contínua contaminação, porque é um discurso conspiracionista. Então, existe uma constância do mal transgressor no discurso bolsonarista, né? E eu acho que essa questão do presente é fundamental para a gente entender o lugar das metáforas da limpeza, porque elas ajudam a regular esse presente contaminado. A limpeza é o quê? Essa faxina geral que o bolsonarismo promete em vários discursos, né? Chama de globalista, fala que tem que limpar a mídia, limpar a Suprema Corte, limpar as instituições, limpar tudo, né? Enfim, essa faxina geral que eles trazem, né? Eu trouxe até aqui um dos comentários, como eles vão querendo impeachment todo mundo, né? Todo mundo que para eles é oposição, né? É uma limpeza, portanto, que ela tem uma função de destruição, tá? É como se fosse o presente no bolsonarismo, ele é sempre sujo, né? Então, o presente da democracia, né, das liberdades civis, etc., ele é sujo e ele é entendido como um tempo em que é preciso superar para se chegar a um futuro que, na verdade, é uma mímese do passado, né? Um futuro iluminado pelas experiências do passado da ditadura militar. Então, o significado das metáforas da limpeza no vocabulário bolsonarista ele é destrutivo, né? Ele tem a função de agir como um meio para promover a desfiguração da democracia. Nesse ponto, na minha tese, eu uso muito Lessa, né, que é um cientista político no Brasil, que associa muito o agir bolsonarista a um agir da destruição, do desmonte. E a faxina, que tem essa referência visual do botar abaixo, né? Ela ajuda a incorporar essa imagem da destruição, do apagamento, ela tem uma referência muito forte. Então, concluindo, nos fragmentos que eu analisei, né, as metáforas da limpeza e da sujeira, elas foram reunidas para, além de expressar, né, outros fenômenos não ligados ao tempo, não necessariamente ligados, né, ao tempo, como a agressividade desmedida, incentivo ao terror, ódio político, aos expurgos humanos, né, elas também subjazem a construção de novas interpretações de tempo histórico. E, para mim, essas metáforas elas agiram como operadores temporais discursivos que relacionaram passado, presente e futuro por meio dessa imaginação visual da limpeza. Então, conceitualmente, a gente pensa a limpeza como essa operação, né, em que a gente transforma um ambiente sujo num ambiente puro, uma operação de pureza, né, e que expurga e elimina esse agente contaminante. Então, no discurso bolsonarista, essa imaginação do conceito, que é uma imaginação que tem um conteúdo espacial, ela foi capturada para um conteúdo temporal metafórico. Como metáfora, ela incorpora esse conteúdo espacial para um conteúdo temporal. Então, resumindo bastante, eu acho que seria isso. Obrigado, Fernanda. Passei, acho que não, né? Não, não passou não. Tá bom. Obrigado. Você consegue tirar aí a tela? Consigo. Deixa eu só ver como eu faço, porque eu não estou muito... Acho que foi. Aí, tá ótimo. Isso. Obrigado, mais uma vez. Bueno, preguntas, observaciones, críticas, sugerencias,
Pueden utilizar el recurso de la mano, pueden utilizar el recurso del React, como quieran. ¿Alguien? Miguel. Bueno, Miguel, adelante, por favor. Gracias. Muy bien, pues muy interesante tu trabajo, Fernanda. Eh, ma- eh, Quería traerlo a colación, comentarte de una experiencia de investigación parecida a la tuya que yo conozco aquí en México. Tengo una colega aquí en México, Margarita Olvera, que está trabajando cuestiones parecidas a las tuyas. Tuve una conversación con ella, está escribiendo ahorita un estudio porque actualmente hay regímenes en todas partes, en México también, que están utilizando discursos sobre el pasado para legitimarse de distintas maneras. En tu exposición lo vi y también en el texto que nos mandaste. Esto de Bolsonaro buscando en el pasado, ¿no? A contracorriente de lo que sería un régimen moderno, tú dices, lo contrastas con Koselleck. Muy bien. Nada más te comento. A mi colega le pareció muy bien un concepto de este famoso sociólogo Bauman, Sigmund Bauman, ¿no? Que en español se dice retrotopía. Dice ella, lo que encuentra que el discurso oficial sobre el pasado mexicano se está haciendo es una retrotopía, que es buscar en el pasado supuestos elementos que corrigen los problemas que tenemos en el presente. Y que el abandono de esas cosas del pasado, pero que por supuesto están idealizadas, es el motivo de los problemas del presente. Entonces lo oímos en Estados Unidos, te puede sonar a Trump, eh, sabíamos de Bolsonaro, tu exposición lo deja muy claro y está pasando en muchos momentos. A mí me parece, y bueno, quizás tú has escuchado, tú has leído en tus lecturas sobre Koselleck, el concepto de retrotopía de Bauman me parece parecido a, o podría asimilarse a algo que Koselleck llamaba por supuesto, los futuros pasados, discursos en el pasado que idealizan o proponen o vislumbran cierto futuro, quedan ahí, pasa el tiempo y en algún nuevo presente son retomados para distintos usos políticos. Entonces quería nada más compartirte lo que yo conozco de esta colega, que a mí me gusta mucho su trabajo y que ya más adelante a ver si podemos compartir. Y a ti, a ver qué te parece, o si tú tenías conocimiento de este concepto o te sirve para pensarlo. Gracias, Miguel. Bueno, seguimos con Gracias. la palabra a ti, la palabra abierta. Quería yo entonces proponer una cuestión para Renata, otra para Fernanda, mientras otros pueden se manifestar y ahí puedo volver con la palabra a las dos expositoras. Renata, bueno, gracias. Yo no sé, yo no leí la novela de Verunski, sí, pero sé que tuvo un gran impacto, ¿no? En la escena cultural en Brasil, fue un libro premiado. Y yo no sé si podrías decirnos algo sobre si la autora se posiciona como una novelista hablando de historia. ¿Qué quiero decir? Hay muchos casos en la literatura, en el cine, que quando el creador está hablando de la historia, ele se posiciona, ou seja, ele crê que é possível ensinar a história por el arte, ou então é necessário revisar a história por el arte, ou então é necessário não olvidar de lo que se passou e el arte, el cine e a novela podem desempenhar algum papel importante. Eu tenho alguns exemplos em la cabeça de produções artísticas que siguen por este camino. Te pregunto entonces si es posible identificar en esta autora alguna postura activa, alguna propuesta en relación al pasado, o si ella no elabora y quizás eso tenga alguna interpretación, eh, perdón, quizás esto tenga alguna implicación en las interpretaciones que tú estás buscando en la novela. Sí, Renata, sería eso. Y Fernanda,
matizando, bueno, também muitas graças, super interessante tu trabalho, eu não conhecia, e matizando um pouco tu negativa della validade della assertiva de Koselleck sobre a perda della vigência del passado e luego la potência del futuro nel mundo em que estamos vivendo. Eu compreendo perfeitamente que o discurso bolsonarista tem um forte apelo ao passado, claro, sem dúvida. Pero não te parece que sigue sendo um discurso de futuro? Que quero dizer, a ideia de vamos fazer uma limpeza, uma limpeza política jamais vista na história deste país. Ustedes vão aprender a duras penas que é o novo ordem. Ustedes serão castigados. Esta retórica belicosa contra o inimigo político está sempre ubicada em direção ao futuro. ¿Sí? ¿No te parece que es un fenómeno político fundamental? O sea, si el discurso bolsonarista fuera todo pasadista, eso no tendría fuerza electoral, por ejemplo. Porque en nuestras sociedades la gente sigue creyendo que el futuro es siempre mejor que el pasado, aunque sea un futuro muy conservador, muy reaccionario, de nostalgia del pasado, en este caso de la dictadura militar brasileña. Pero, insisto, yo veo una moldura más general de proyección hacia el futuro. Y con eso quizás la idea de la quebra de la modernidad entre pasado y futuro siga teniendo alguna vigencia en tu problema, en tu trabajo. No sé, una ponderación para pensar, ¿ok? Seguimos recorriendo otras cuestiones. Pedro, por favor. Estava aqui tentando entender como é que funciona o Zoom. Eu queria fazer uma pergunta para as duas autoras. Eu vou devolver um pouco a pergunta para a Fernanda, que ela me fez na primeira sessão, a respeito dessa potência, e aí pegando um gancho, João, na sua palavra, a respeito do que seria essa potência do futuro, talvez deslocando para uma potência do passado. E eu queria saber, embora você tenha se deslocado, você tenha analisado o discurso da direita, especialmente na Nova República, se, de certo modo, também não há uma apropriação pelos movimentos de esquerda desse discurso moralizante, a partir das metáforas de limpeza. Eu pergunto isso porque um dos autores que eu mobilizei para construir esse projeto, lá no início, que eu estava lendo, discutindo com vocês mais cedo, fala desse surgimento de uma linguagem moralizante na América Latina, no início do século XXI. É o Cláudio Lomitz, é um texto do Cláudio Lomitz. E como isso é apropriado tanto à esquerda como à direita. Então, eu queria entender se você chegou... Eu sei que não é o foco da sua análise, mas se você chegou a mapear o uso desse discurso moralizante pela esquerda também. Especialmente aqui no Brasil, né, nos últimos anos, que a esquerda passou por um achincalhamento. Enfim. E aí, para Renata, eu fiquei... Eu trabalhei, eu estou voltando agora para essa relação de história, ficção, literatura, e aí estou me inteirando desses debates novamente. Queria dizer que gostei bastante da apresentação, muito, muito legal, assim, como você relaciona historicidade e ficção. E eu queria tentar entender como que, de certo modo, você faz essa interpretação de uma certa negociação ética que existe entre a história e a ficção. Pergunto isso porque agora que eu estou terminando essa pesquisa aí sobre os dependentistas e tudo mais, eu estou querendo voltar a estudar os intelectuais que nos anos 70 e 80, como Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia, o Silviano Santiago, trabalharam com as ideias, por exemplo, do Roland Barthes, para tentar destrinchar esse lugar, esse entrelugar da ficção latino-americana. Então, se você puder me explicar como que você vê isso, eu agradeço. Obrigado. Valeu, Pedro. Ótimo. Bueno, creo que podemos volver con la palabra de las dos expositoras y después quizás tengamos tiempo para si alguien más quiere se posicionar também. Renata, por gentileza, você poderia começar? Fica à vontade. Então,
Desculpa pela confusão, eu não me dei conta que eu uso o Meet que funciona no browser. E o Zoom é um aplicativo separado e me confundi com muitas coisas abertas. Espero que não tenha ficado muito confuso. Se for o caso, eu mando no e-mail para o Fábio a apresentação que eu tinha planejado. Acho que algumas coisas podem ficar mais claras para algumas pessoas. Agradeço as perguntas. Eu posso fazer uma pergunta para a Fernanda depois que eu terminar de responder, porque daí ela... Ou Claro que eu faço sim, agora? claro que sim. Peço Tá. desculpas por não ter aberto essa possibilidade antes, Não, claro que sim. não, eu é que fiquei pensando como é que eu ia fazer uma pergunta e depois não atrapalhar o fluxo. Para responder, primeiro respondendo as duas, a Micheline Perucci, que ela tem formação em história. Então, eu acho que só isso, ela é historiadora. Então, só isso eu acho que já diz muito. E esse livro em específico, como tem a figura do Márcios, e ela cita muito Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, ela faz uma referência a esse cânone já constituído de uma reflexão sobre o passado indígena brasileiro, ainda que seja recente. Eu acho que isso só já trazer essas referências num texto sobre um sujeito como o Márcios já é se posicionar, digamos assim, a respeito da temática, né, dentro do que seria a história da historiografia do Brasil. E daí isso entra na questão eu nunca vi ela falando assim diretamente, os historiadores, isso, eu, aquilo, né? Eu acho que ela negocia isso dentro do próprio texto dela, e ela usa muito a figura ela usa muito a questão da linguagem. O livro, ele tem uma parte que seria como se fosse a bibliografia, que ela se refere como construção da maloca, que é como ela construiu o livro dela. Então, ela substitui até a própria ideia de bibliografia por uma imagem, por uma figura de linguagem que tem a ver com a tradição indígena, digamos assim. Embora ela diga, por exemplo, que ela inventou alguns termos indígenas que estão alguns vocábulos que estão no texto dela. Então, é bem interessante como ela faz o que seria uma intervenção sobre a história a partir da ficção, eu acho. Embora ela não diga, isso aqui é uma tese historiográfica de literatura, mas, enfim, eu acho que é por aí, não sei se eu te respondo. Essa questão da ética, eu acho que, assim, na verdade, eu estou lendo esses romances como sendo paralelos também a um movimento dentro da própria historiografia de se apresentar de outras formas para grupos que não consideravam que tinham acesso a esse lugar de enunciação, né? Então, assim, eu fui interpelada dentro de sala de aula por que a gente só lia europeu, por que eu não... se tinha mulheres historiadoras no século XIX no Brasil, e eu tive que procurar responder essas questões que vinham das minhas alunas, que são produto de um contexto da universidade brasileira, que é esse que eu falei, que é o contexto do livro. Ação afirmativa, movimento feminista. Assim, quando eu estava na graduação, em 2001, entre 2001 e 2004, o feminismo era algo démodé. Ninguém se dizia ninguém se dizia feminista, só gente que era militante já há muito tempo e que, de certa forma, continuava se dizendo feminista. Então, a questão da maré verde, né,
e o Niúna Menos, eles marcaram muito uma geração de estudantes e, consequentemente, a mim, pelo menos, como professora, porque eu não fiz ouvidos moucos a isso, assim, a essa demanda, né? E esses livros, eles me chamam a atenção porque eles fazem a mesma interpelação desde outro lugar, né? Que é dizer, eu vou contar uma história que é muito difícil de ser contada, ou que é impossível de ser contada nos meios da forma tradicional, ou eu vou reconfigurar um livro, um cânone literário, um texto clássico literário, como são os romances, é o romance da Gabriela Cabeção Câmara, vou recontar, de certa forma, fazer um paratexto ao Martin Fierro, né? Enfim. São formas de responder à mesma ânsia, e daí as reflexões teóricas que alguns colegas têm desenvolvido aqui no Brasil respondem a essa mesma demanda, digamos assim. Não sei se eu respondi. A pergunta que eu teria para a Fernanda é qual é a dimensão, se ela já pensou, se tu planeja pensar ou já pensou em como funciona a dimensão evangélica, digamos assim, do movimento bolsonarista, embora o Bolsonaro não seja uma pessoa que se coloque como particularmente religioso ou evangélico, ele diz, minha mulher é evangélica, né? Ele diz que, eu já ouvi ele fazendo essa distinção, que a mulher dele é uma coisa e ele é outra. Mas tem essa coisa da limpeza e também a própria questão da recompensa, que os bolsonaristas também têm uma relação, pelo menos que eu vejo, assim, de post de rede social, a questão da meritocracia do trabalho, de ser o próprio patrão também, se tu chegou a pensar nisso como também sendo uma questão que tá colocada para o futuro, mas que também é uma reconfiguração de algo que está no passado. Era mais ou menos isso, não sei se deu para entender. Legal. Fernanda, deixa eu te perguntar, podemos abrir aqui um espaço para a pergunta da Maísa, para a intervenção da Maísa? Pode ser que ela seja para você, se for para a Renata fala de volta depois de você. Pode ser, Fernanda? Tudo bem? Pode ser sim. Se tiver um tempinho também, poder fazer uma pergunta rápida para Renata, bem rápida. Claro que sim. Tá bom, então façamos assim. Maísa, Fernanda e Renata novamente. Tudo bem? Maísa, por favor. E o Damian. Damian, em seguida, a Maísa. Ok. Desculpa, né? Eu levantei depois fora da ordem, mas estamos nosotros agora falando português porque é um pouquito, é mais que já que estou falando com Renata, com o João, com Fernanda, há tantos brasileiros acá, les pido desculpas e vamos falar um pouquinho em português. Penso que é bueno para todos nós outros. Então, bom, eu já tinha tido o imenso prazer tanto de ouvir a Renata em uma outra ocasião, acho que foi no grupo do Eduardo, não foi? Uhum. E a Fernanda também, há algum tempo que eu acompanho o trabalho dela. Então, na verdade, são duas rápidas questões. Uma, a Renata estava falando agora, no final, você desenvolveu o que talvez, para mim, fosse a grande questão, assim, maior questão para mim. Você cita a Saadia Hartman, né, para dizer da impossibilidade de representação de certos sujeitos históricos, como, né, o caso aí, você estava falando dos nossos desafios hoje em dia, da sala de aula, tal. Enfim, como é que isso, da impossibilidade da representação desses sujeitos no interior do que seriam, enfim, que você chama dos ditames, né, da história, né, como disciplina. E aí eu te pergunto, acho que é uma coisa óbvia, mas eu acho que tem muito a ver com a sua escolha de trabalhar com a literatura, você estava falando de ficção agora, né, dos limites entre ficção e história. Então, eu
estou aqui pensando junto com você, queria te ouvir, se você, quer dizer, esses limites, quer dizer, quais seriam esses, eu sei que isso é uma pergunta muito ampla, mas assim, quais seriam os limites assim mais visíveis, né, no campo da história como ciência para essa representação e o lugar que isso que vem sendo ocupado por conta disso pela ficção no nosso tempo, pela ficção, pela literatura, ou mesmo pela forma ensaística, senão, né? Que também acho que coloca uma questão interessante. Então, era só te ouvir um pouco mais sobre isso. E para a Fernanda, que adorei você apresentando hoje aí, Fernanda, eu acho que a gente trabalhou um pouco no nosso grupo de História Intelectual. Eu queria só que você falasse um pouco, ressaltasse a importância do trabalho com as metáforas, porque eu acho que você falou muito do tempo, né, da temporalidade, Fábio já fez, João já fez a pergunta, mas eu acho que talvez fosse importante também você falar sobre o lugar das metáforas, né, nesse seu trabalho, que me parece tem um lugar central e importante, né, é isso. Legal, Maísa. Entonces, ahora Damián, luego Fernanda y después Renata, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Damián, adelante, por favor. Sí, gracias, Joao. Voy a tener que hablar en castellano yo, aunque entendí bastante bien, creo. Entendí bastante y aprendí portugués al mismo tiempo. Preguntas para Fernanda, particularmente. Si vos consideraste, me interesó mucho, en realidad, el concepto de un presente como fuente de contaminación que mencionaste y forma parte de tu hipótesis, de tu tesis. Y me quedé pensando en esto. Si el presente es fuente de contaminación y hay que limpiarlo y hay que moralizarlo y hay que despejar, etc., parece ser, y como a la vez el presente es el momento donde el futuro se gesta, va un poco quizás en contrapunto con lo que decías vos, Joao, no sé. Me da la impresión de que la apuesta es por una especie de pasado-futuro cristalizado y detenido. Si el presente es la fuente de contaminación y tiene que ser barrido, no hay un verdadero futuro ni hay un verdadero pasado, sino una construcción detenida. Nada más, es eso. Muy bem, Damián. Gracias. Fernanda, agora já tem um montão de coisas a mais aí para você. Vou faço a pergunta para Renata ou respondo as minhas? Como você quiser. Se você quiser fazer agora, a Renata já pode ir pensando, né? Tá. Para mim, Renata, a pergunta ela é até um pouco de um desconhecimento em relação ao conceito de temporalidade dentro da literatura, tá? Que é algo que me interessa muito e eu ainda li pouco e gostaria de entender melhor. Você trabalha com romance que me parece que parte, né, de enfim, de um fato é uma palavra péssima, mas parte de um, né, enfim, de um fato, né, de que o Von Martins ele levou duas crianças e aí esse romance se desenrola a partir disso e faz uma relação entre o passado e o presente, trazendo uma nova personagem para dialogar, né, e até nomeia essas duas crianças, né, e dá vida a essas duas crianças que foram levadas forçosamente. E eu tenho total noção que, por exemplo, o conceito de cronótopo do Bakhtin, ele é um conceito que relaciona espaço e tempo, é um conceito que parte da própria literatura, né? Então, eu queria entender melhor como é na literatura essa relação entre essas temporalidades da história como ciência, né? E da literatura, ou enfim, das partes da literatura que são ficcionais. Não sei se eu estou sendo um pouco conservadora na minha pergunta, mas é até bom que você me
me esclarece melhor. Se há uma diferenciação entre essas temporalidades mobilizadas aí pela literatura e pela história científica, como é que a gente pensa isso? Fernanda, você não quer seguir agora com as suas respostas? As suas considerações em relação às coisas que foram ditas a você? Pode ser. Vai lá. Então, eu vou aqui começar com a questão das retroutopias. Acho que foi o Miguel que me perguntou, né? Que é um conceito que eu realmente não conhecia, mas eu acho que conversa muito com o que eu trouxe aqui. E porque ele conecta essas experiências distópicas que a gente está vivendo no mundo, né? Não é por acaso o Trump, Orbán, enfim, eles fazem uma alusão ao futuro, mas é um futuro retroativo, né? E eu acho interessante também, porque na experiência brasileira, acho que talvez também na experiência do Trump, a gente tenha uma relação muito forte do passado, né? Da reatualização do passado, mas que em certos pontos, e aí eu acho que também ajuda a responder a pergunta da dimensão evangélica, da questão da meritocracia, do trabalho, que ela dialoga também com o cronótipo neoliberal, né? Que foi, inclusive, né, o Pedro trouxe hoje aqui na conversa mais cedo. Foi até uma pergunta que me fizeram na tese, acho que foi o professor Fábio que me fez, não foi? Foi o professor Fábio Alturinha, acho que foi Fábio. Que se não, talvez o bolsonarismo não fosse também um pouco presentista, né? Eu acho que sim, acho que na economia sim, né? Quando a gente, principalmente no período pandêmico, eu acho que ele tem uma vertente presentista, né? Eu acho que o bolsonarismo ele é um discurso que ele pode ter vários vetores, né? Dependendo do momento em que a gente esteja analisando ele, né? Então, assim, quando o bolsonarismo ele traz o Paulo Guedes, ele traz aquele discurso meritocrata da recompensa, ele traz a base evangélica junto, acho que ele tem um componente presentista também, né? E é interessante a gente pensar que isso é resultado do que é esse homem liberal conservador, né? Que se performa na política brasileira recentemente, né? Ser liberal e ser conservador. Liberal na economia, conservador nos costumes, e a gente forma esse espantalho que a gente, às vezes, não sabe se é passado ou presente que está dominando ali. Então, acho que são vetores, né? Que muitas vezes se articulam em temporalidades. O meu trabalho ele deu muito mais foco para o passado, né? Até porque a questão econômica, eu estava olhando muito mais para o vocabulário político do que o vocabulário econômico. E o discurso econômico ele emergiu mais no período pandêmico, em 2020, e eu paro em 2019, né? Que foi aquele mote do Brasil não pode parar, né? Que o Bolsonaro trouxe, a superexploração do trabalhador, mesmo com a concretude da doença, mesmo com a possibilidade de milhares de mortes, só havia o aqui e o agora, né? A economia brasileira não pode parar, independente se milhares vão morrer. Foi aquela tragédia anunciada que a gente viu. Mas em relação às outras perguntas, por que eu acho que eu nego o Kozelik, né? A pergunta do professor João Paulo Pimenta. Eu não, mas por que eu acho que o bolsonarismo nega o Kozelik? Porque apesar dele ter esse apelo de futuro, e eu vejo essa exortação ao futuro, esse futuro não é um futuro diferente do passado, né? Porque para o Kozelik as expectativas têm que se desvencilhar das experiências. E o Bolsonaro não faz isso no futuro dele, né? O futuro do Bolsonaro ele é paradoxal em relação ao Kozelik, ele repete o passado. Então não tem como ele repetir, ele reproduzir o axioma do Kozelik, da filosofia da história, porque ele é uma mímese do autoritarismo, do passado autoritário, né? Ele é saudoso em relação ao passado autoritário. Ele quer que a democracia brasileira repita tradições autoritárias, anticomunistas, né? Anti-igualitárias, mandonistas, militaristas. Então, eu não vejo esse futuro tal qual do Kozelik, que a gente poderia ver um futuro
a gente entendesse que esse futuro é um futuro repetitivo, um futuro retroativo, e teria que, né, de repente, trabalhar nessa chave. Mas eu ainda acho que o passado é mais forte, né, no discurso dele, na experiência que ele traz. Bom, sobre a apropriação dos movimentos de esquerda, a partir das metáforas da limpeza, na minha tese, eu trabalhei com várias metáforas da limpeza. Vocês estão vendo uma delas que seria a Operação Limpeza no discurso bolsonarista. Eu trabalhei com na lata de lixo da história, entulho autoritário, lava-jato e mais uma que eu esqueci, na minha própria tese, mas tem mais uma. Mas, enfim, no começo do meu trabalho, eu trabalhei da minha tese, eu trabalhei com, por exemplo, o entulho autoritário. O entulho autoritário, ele é uma expressão que foi uma das metáforas mais populares da entrada da nova República no Brasil, da Constituinte, da Assembleia Constituinte. Então, no período que o Brasil estava se democratizando, o entulho autoritário se tornou uma expressão super popular. E ele era usado, né, tanto pelos parlamentares da esquerda quanto pela direita. O objetivo era derrubar o entulho autoritário. Sair da ditadura, naquele momento, né, de 86, 87, para sair da ditadura era preciso derrubar o que se chamava de entulho autoritário, que era como se fosse uma legislação repressiva. E isso foi compartilhado tanto pelos deputados da direita e da esquerda. Outra expressão na lata de lixo da história também foi usado pela esquerda muito no começo, e depois a direita se apropriou dessa expressão, que é uma expressão para designar períodos autoritários, né? O Trotsky usa essa expressão, o professor Javier me chamou a atenção disso, né? Que era usado para dizer que os mencheviques iam ser jogados na lata de lixo da história. Então, o vocabulário da limpeza e da sujeira não é só da direita. Isso ficou muito claro no meu trabalho, né? Só que ele tem conotações diferentes, né? Eu percebi, em certos momentos, uma conotação muito religiosa no discurso da direita, ou então muito voltada à violência ao extermínio, principalmente no período mais recente do Brasil. Então, depende, e muito anticomunista também, né? Na lata de lixo da história, quando foi apropriada pela direita no Brasil, tinha um movimento, uma conotação muito anti-esquerdista, anticomunista. Então, tem conotações diferentes. Bom, eu acho que eu respondi tudo. A Maísa, sobre a importância do trabalho com as metáforas. Maísa acompanha meu trabalho e sabe como eu estava, no começo, muito dividida entre trabalhar com conceito ou metáfora, porque eu vim muito de uma leitura do Kozelik. E eu custei a largar o Kozelik para metaforologia, porque o Kozelik, para mim, realmente me ajudou a entrar na história por meio da linguística, que era uma área que eu já trabalhava antes. Mas para mim, quando eu fui pesquisando, ficou cada vez mais claro que a limpeza e a sujeira, nas expressões que eu estava analisando, eram muito mais metafóricas do que conceituais. Então, para mim, como ferramenta teórico-metodológica, como aporte teórico-metodológico, fazia mais sentido trabalhar com as metáforas, né? E as metáforas, eu acho que foram frutíferas nesse trabalho para mostrar como elas operam de uma forma abrangente em relação a mudar horizontes de sentido, né? A limpeza, ela ajuda a imaginar não só a ordem política, mas ajuda a imaginar o tempo histórico também. Organizar o tempo histórico. Acho que é isso. Legal, Fernanda, obrigado. Renata? Obrigada pelas perguntas da Maísa e a Fernanda. Respondendo a Maísa, esses limites, a Saidia Hartman, ela fala tanto de um limite ético, né, de não poder representar determinadas situações, principalmente de violência, por uma questão de não querer espetacularizar ou não querer reproduzir uma determinada violência. Então,
isso principalmente nos estudos no campo dos estudos de escravidão, né? Mas eu acho que ela tem um limite que ela coloca, que é justamente o limite que a Micheline Verunski explora nesse romance, que é o dessas pessoas que passam por tanto pela questão e daí aqui o sequestro da Inhê, ele também é um sequestro na chave da escravidão, é um traficante que vende essas crianças para o Márcios e para o Spitz, né? A ideia de que é impossível conhecer essas pessoas, esses sujeitos, fora da burocracia do arquivo da escravidão. Então, não se tem o nome, né? Não se tem quem essa pessoa era antes dela ser capturada e ser contabilizada num registro da violência colonial. E aí é interessante que a Saidiya Hartman ela coloca justamente isso, assim, se eu escrevesse sobre essa cena, ou se eu escrevesse sobre determinada situação envolvendo as personagens que eu estou estudando e imaginar elas fora dessa chave, eu estaria escrevendo literatura. Então, tem ela coloca essa problemática, assim, de que ela também não quer escrever, a Saidiya Hartman também não quer escrever literatura, né? Ela quer fazer outra coisa. Então, é aí que eu penso nesses... sim, ela propõe a questão da fabulação crítica, né? Mas a literatura ela também encontra seus limites, e ela, no caso desse romance da Micheline Verunski, todos esses romances que eu estou trabalhando, alguns deles, os que são sobre questões, mesmo os que não são sobre algo concreto que aconteceu, né, com um personagem real, digamos assim, eles exploram esses limites. Então, ela fala, eu vou emprestar para a Inhê, que é esse nome que ela dá para essa menina, não tenho registro de que esse seja o nome, a minha língua e a minha voz, porque ela tampouco sabe qual é o idioma que essa criança, ela supõe que seja o Miranha, porque é como ela está registrada, uma criança da etnia Miranha. Então, a literatura, ela também marca que esse limite de representação é também um limite de representação literária, né? Porque tu não tem acesso à língua, não tem acesso à cosmovisão necessariamente dessas pessoas, e aí ela inventa, né? E aí eu aproveito e já respondo a Fernanda, porque a temporalidade para ela, essa novela, ela é também uma provocação ao tempo ocidental, digamos assim, que também seria, de certa forma, o tempo da literatura. E ela faz esse tempo com o qual ela joga aqui, nesse romance, é o tempo, ele inclusive é um tempo que não é só humano, porque ela fala tem uma personagem que tem voz e narra, que é um jaguar, né, que é a onça do título. Então, claro que ela recorre aí a uma narrativa não linear, que é bastante até convencional na literatura, de modo geral, né, na sua forma europeia, que se consolida no século XIX, mas ela tem essa dimensão, ela diz que aquilo ali parece que bate também encontra seus problemas. Não sei se eu te respondi assim, mas é que não tem uma diferença, ela não vê uma diferença, não explicita uma diferença muito clara de percepção do tempo da literatura como sendo diferente do tempo da história, né? Ela está escrevendo na contramão de todos esses tempos, digamos assim. Ou querendo escrever na contramão, porque daí fica para a gente decidir se aquilo que ela estava querendo fazer deu certo ou não, né? Muy bien. Cerramos, Fabio, ¿te parece?
¿Sí? Si no hay más preguntas, me parece que sí, sí, sí. Parece que estuvo muy bien, estuvo muy, muy interesante y muy diverso. Estuvo Sí, muchas súper cosas distintas para interesante. procesar. Sí. Bueno, nos quedamos por aquí entonces y nos vemos mañana, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana.